Todos sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. E estamos iniciando aqui hoje com um assunto muito importante e um assunto sério. Vítimas de abuso sexual, como ajudar? Você já sofreu algum abuso na sua infância? Ou até em algum relacionamento que você teve e você não sabe o que fazer? Essa live é para você. Se você conhece algum amigo, alguma amiga que passou por esse trauma de um abuso sexual, aproveite essa oportunidade e envie essa live para essa pessoa, que com certeza o conteúdo que vai ser abordado a partir de agora vai ser de grande ajuda. Uma boa tarde a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, uma ótima sexta-feira para a gente. Quero muito contar com a participação de vocês aqui, comentando alguma coisa, curtindo aqui nesse coraçãozinho aqui, para que mais pessoas cheguem aqui na live e tenham a oportunidade de aprender esse assunto tão sério. É um pouco, entre aspas, polêmico, mas é muito sério e muito eficaz, porque a gente sabe que, infelizmente, diariamente, centenas de pessoas, milhares de pessoas no mundo todo sofrem com algum abuso, seja um abuso financeiro, algum abuso emocional e também, infelizmente, o abuso sexual. Então, nessa live de hoje, vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse assunto. E o meu convidado é o terapeuta Emerson Souza, onde Emerson ele utiliza uma didática muito interessante nas terapias e nos processos terapêuticos que ele oferece. E com certeza o assunto que ele vai compartilhar com a gente vai ser de grande ajuda, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde. Me conta aí o que é que você está fazendo agora. Me diz aqui nos comentários. Já almoçasse? Está descansando? Boa tarde, Eudeia. Tudo bem? Façam aí como a Eudeia. Clica aqui no aviãozinho e encaminha para o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Convidei aqui o Emerson para participar conosco. Uma boa tarde para quem está chegando. Maravilha. Boa tarde, boa tarde. Pronto, o Emerson chegou aqui agora. Vou fazer aqui o convite para ele participar dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem também podem colocar na caixinha de perguntas aqui, que vai ser um prazer responder vocês. Tá bom? Fiz aqui o convite para o Emerson participar desse assunto, dessa live tão importante, né? Boa tarde, quem está chegando aí. Não sei se o Emerson está conseguindo. Disse que o Emerson não está conseguindo participar. Deixa eu verificar aqui. Se agora vai. Agora foi. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Wendel. Boa, Certinho, meu irmão. boa tarde, pessoal. Tudo certinho. Maravilha. Emerson, vamos lá para mais uma live, né? Primeira live da gente aqui nesse ano, 2025. É um prazer ter você aqui mais uma vez, viu? E com certeza esse assunto que você escolheu para a gente conversar hoje é um assunto que vai ser de grande ajuda, né? Para muita gente. Infelizmente, muitas pessoas sofrem, né? Por conta de algum trauma, por conta de algum abuso, né? Inclusive de parentes, de pessoas próximas da família, e carrega esse trauma pela vida toda, né? E com certeza nessa live você vai trazer essa resposta. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ok, Wendel. É sempre um prazer também, é recíproco, sabe? Estar aqui com você, com esse pessoal aí que te segue. Para mim, eu sinto muito feliz em estar aqui. No início, eu vi você falando algo mais ou menos assim, que qualquer dúvida, pergunte. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo assim, rapaz, qualquer dúvida, pessoal, pergunta primeiro se eu sei, para depois perguntar de verdade. Não, mas a gente sabe do seu conhecimento, a sua bagagem aí, com certeza. Se não responder aqui na live, depois responde. Não tem problema aí, não. Tô brincando. Vamos tentar responder sim, todo mundo fique à vontade. Wendel, esse é um tema que eu mesmo julgo complexo de se falar assim, abertamente, digamos, sem incomodar, não é? Porque algumas pessoas, eu sei que a maioria dos seus seguidores tem princípios religiosos bem fundamentados, não é? E às vezes também, além disso, seus próprios tabus, não pela religião, mas por tabus que aprenderam com os pais, que aprenderam também errado, não é? Errado assim, que aprenderam de uma forma muito de reprimir e por aí vai, né? Então, tabus, tipo, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Mas a gente vai tentar fazer uma live aqui, vou tentar.
fazer uma live bem tranquila para não ter maiores coisas, tá? Eu acho que vai ser um aprendizado mútuo aí que vamos ter. Sem sombra de dúvida. Vai ser muito bom, Emerson. Então, fica à vontade aí para abordar o assunto, né, da melhor forma possível. E para a Muito gente. bem. Isso. Muito E para a gente começar, bom. tem uma primeira pergunta, né, Emerson, com base aqui no roteiro, que é justamente o que adultos. Peraí, deixa eu ver aqui. O que são adultos. Não, não entendi muito, não. O que adultos também são abusados? No caso, foi Eu acho que se adultos também são abusados, não é isso? adultos também são abusados. Ok. Eu vou chegar nessa resposta rapidinho, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é um abuso sexual, ok? Certo, fica à vontade. Muito bem. Então, digamos assim, qualquer pessoa que chegue para uma criança, uma adolescente e usando de força física ou de autoridade ou de poder, tá? Ou de abuso psicológico para poder ter algum ato sexual com essa criança ou com esse adolescente, ou algum ato erótico sem a permissão, tá? Consiste um abuso sexual. Então, não houve permissão, é um abuso sexual. A pessoa ainda não tem consciência de entender, de saber sobre sexo, foi abuso sexual do mesmo jeito, ok? Muitas vezes pode ser que tenha uma criancinha ali, 7 anos de idade, 8, 9, 10, ela não sabe o que é sexo, tá? Ela não sabe, então ela não teria como dizer não. Aí a pessoa insiste e faz. É um abuso sexual também do mesmo jeito. Tanto faz ter o ato erótico em si, como mostrar para ela coisas eróticas, ou então ela escutar coisas eróticas, constitui um abuso sexual. Exemplo, digamos que tá o pai e a mãe tendo relação sexual ali, e a criança acorda de madrugada e fica escutando os gemidos próprios da relação sexual, não é? Uhum. Foi abuso. Os pais não tiveram intenção, mas houve abuso ali, tá? É importante hoje, até o Wendel e o pessoal aí, os pais terem essa certificação de que no quarto do filho não dá, ou da filha, não dá para se escutar determinadas coisas, porque pode constituir um abuso. Foi intencional? Não, mas se deve ter esse cuidado, entende? E o que você me perguntou foi que, digamos assim, será que um adulto também é abusado sexualmente? Sim, um adulto é abusado, pode ser abusado. Aí nós estamos falando de crianças e adolescentes, mas um adulto também pode ser abusado. Desde quando ele não teve consentimento. E imagine outra situação aqui, digamos que seja um adulto com problemas mentais, que não tem consciência a respeito de sexo, e você força uma, mesmo que não haja relação sexual em si, mas que você força toques, carícias de cunho sexual, sem a pessoa entender, você está abusando do mesmo jeito, ok? E aí, Então interessante, vamos. então não tem idade, né, Emerson, nessa questão, né? Não, ainda não tem idade, tá? A pessoa houve o contato sem a pessoa autorizar, mesmo sem haver violência, houve abuso sexual ali nesse caso. Então, é importante, é muito importante os pais terem cuidado, tá? É muito importante também se ter cuidado quando você tem irmão, irmã, tem algum parente que ele tem problemas mentais, com quem ele vai estar ali, tem que ter muito cuidado, tá? Porque coisas podem acontecer e talvez também você seja culpado por negligência, né? Embora a minha área não é a judicial, eu estou falando do ponto de vista do desenvolvimento humano, ok? Isso. Gente, olha só, esse é um assunto tão sério que, imagine, da população mundial, em torno de 9
a 15% das crianças e adolescentes elas são abusadas, tá? Elas são abusadas. E isso, quando a gente vai ver na população do mundo, é uma quantidade muito grande de pessoas que são abusadas. Muitos dos casos é mais crianças e adolescentes. E, a depender do local onde essas pessoas vivam, pode chegar ao abuso em torno de uma percentagem de 40% até, em locais onde a pessoa ali vive com extrema pobreza. Então, normalmente, esse tipo de crime, esse tipo de abuso, ele acontece mais ainda. Infelizmente, Wendel, acontece mais ainda. Ok? Então, assim, eu vou falando e se você tiver perguntas, você vai fazendo aí. Tá bom? Tudo certinho. Ok. Gente, olha, as consequências do abuso sexual, elas são muitas, tá? E eu tô falando aqui do abuso sexual tanto quando o agressor ele teve realmente a intenção, quanto existe a possibilidade também quando essa criança presencia os pais tendo relação sexual, presencia tios, vê em filmes ou coisa desse tipo. Mas nós vamos deixar claro aqui que estamos nos referindo basicamente a pessoa que foi mesmo abusada sexualmente, tá? Que alguém explorou dela, do corpo, de atitudes eróticas, sem a pessoa vítima permitir. Então, quais são, assim, alguns sinais que pode identificar um abuso sexual? Gente, seria interessante se vocês pudessem anotar algumas coisas, né? Um dos sinais é mudança no comportamento dessa pessoa. Às vezes é uma criança extrovertida, brincalhona, risonha, e aí passa a ser uma criança tímida, fechada, medrosa. Outra coisa que se observa é fugir do contato social, querer ficar sozinha, afastada de todo mundo ali. Outras coisas como tristeza, solidão, angústia, ansiedade, são fatores também de oriundos, de consequência de pessoas que foram abusadas sexual, até adoecer, febre, dores de cabeça. Então, procure ter esse olhar para o teu filho, para a tua filha, para a pessoa que você cuida, pessoa que você talvez leciona. Procura ter esse olhar com relação a essa pessoa, tá? Tem situações bastante mais tópicas para alguém que foi abusada sexualmente, que são inchaços no corpo. Às vezes, o autor, ele pega a pessoa à força também, tá? Então, lugares inchados, vermelhidão, laceração também, fissuras, inclusive fissuras na parte íntima. Gente, quem tem filhos, filhas, na hora de dar um banho, filhos pequenos, na hora de dar um banho, então adolescentes também. Eu vou explicar a diferença entre crianças e adolescentes no instante. Mas quem tem filhos pequenos, que você ainda dá banho, na hora de dar o banho, dê uma olhadinha na parte íntima, tá? Dê uma olhadinha ali na parte da frente. Ou ainda não tem como explicar certas coisas sem falar nomes, tá? Fique à Então, vontade, Emerson. então, não tem como não chegar ali na vagininha da criança, da menina, né? E dar uma olhada, ó, deixa a mamãe, só faz de uma forma lúdica, brincalhona, deixa a mamãe lavar aqui, e aí dá uma olhada, tá? No caso de meninos, no ânus, dá uma olhadinha ali, faz uma forma brincalhona para poder distrair e dê uma olhada, porque se tratando de perceber fissuras, vermelhidões, é de se ficar atento, é de conversar com a criança, tentar extrair alguma informação, tá? Às vezes, o local ali você percebe um certo em tentativas de abuso. Você percebe, no caso aí já seria um estupro, né? Algumas preguinhas ali do ânus, elas folgadas, elas como se tivesse uma tentativa de penetração. Então, nesses casos, gente, tem que realmente sondar. Muitas vezes há necessidade de ver questão de boletim de ocorrência, de tudo isso direitinho, porque para se descobrir, porque percebe assim, rompimento de ímen, no caso de uma menininha, percebe-se
É claro que aí precisa de um médico para poder ver, mas quando você já vê ruptura, vermelhidão, e você começa a investigar e percebe que teve uma tentativa, aí já existe causa judicial que tenha que se averiguar, porque realmente é crime, né? Mas o ponto que a gente está tentando tratar aqui, Wendel, é a ajuda emocional dessa pessoa. Em outro momento, alguém vem em outra live para falar das causas jurídicas, né? O irmão advogado, mas por enquanto, vamos falar das causas emocionais. Gente, não ignorem, tá? Não ignore quando o filho ou a filha chega para poder falar com você que está sentindo dores na região do ânus, sentindo dores na região genitália feminina. Tenta averiguar, porque existe algo chamado de vaginismo, em que as mulheres elas sentem quando há relação sexual, tentativa de relação sexual, fica aquele trauma ali na mente, elas sentem dores na vagina, entendeu? Então, elas reclamarem de dor, meninos de dor no ânus, averigue, procure descobrir o que é que está acontecendo, certo? Wendel, você não vai acreditar, mas, olha, percebe que até crianças, adolescentes, quando eles não seguram a urina, não seguram as fezes, pode ser um sinal de abuso sexual? Olha só, não sabia. Não sabia, né? Pode ser sinal. Quando eles não conseguem segurar, tanto no sentido de estar em qualquer lugar e fazer sem ter aquele pudor de ir no banheiro para fazer, né? Quanto de, às vezes, tentar urinar, no caso, a menina, e não conseguir. Pode ser um sinal também. Eu não estou querendo deixar aqui todo mundo preocupado, não, gente. É porque esse índice tem aumentado muito e, às vezes, acontece de pessoas que estão ali, até em ambiente religioso ainda, infelizmente, desculpem, era onde não devia acontecer, mas até em ambientes religiosos, em que pessoas, já cuidei de vários casos assim, não foi nenhum nem dois, em que a pessoa nasceu no meio religioso e, no entanto, adolescente e às vezes adulto, com muitos traumas, foram vários casos que já vi, colegas meus já atenderam também, e com vários traumas, por situações assim, de que mostrou na época esses sintomas que eu estou falando aqui, os pais não ligaram. Às vezes os pais diziam coisa do tipo assim, menino mal educado, tá fazendo cocô aqui perto de todo mundo, ou tá fazendo xixi, ou até brincadeiras do tipo, essa menina não consegue fazer xixi direito. E aí cresce um adulto com problemas, uma situação que vai ficar bem mais difícil para poder resolver, embora se resolva, mas bem mais difícil, porque essa pessoa já trouxe um fardo de traumas do passado até agora. E aí resulta muitas vezes de um relacionamento conjugal, uma pessoa com problemas já assim, em um relacionamento conjugal, em que há muitas dificuldades ali de comunicação com o parceiro ou com a parceira, além da própria comunicação sexual, de não conseguir falar a respeito do assunto, da mulher que foi abusada sexualmente, no momento do ato com o marido, ela não ter libido algum, que é a sensação do prazer sexual. Até na Bíblia está, Wendel, né? No livro, se eu não me engano, aqui na aula de religião, mas no livro de Provérbios, tem pontos que fala para extasiar-se ao seio da mulher amada. Então está se referindo à própria relação sexual mesmo, né? Então Deus deixou com esse objetivo para homem e mulher casado eles terem usufruir desse prazer. Mas às vezes alguém que está com traumas nesse sentido aí, porque foi abusado, ela não consegue ter libido. Às vezes o homem também não consegue ter libido. Às vezes o que acontece também é de não ter lubrificação, né? Eu esqueci até o nome que dá para isso, mas não ter lubrificação na região da vagina. E o que acontece? As relações sexuais, elas são dolorosas, são difíceis. Prejudica tanto o marido quanto prejudica ela, porque não tem lubrificação no local. Às vezes, é oriundo de quê? De trauma, porque essa pessoa foi abusada,
porque não contou, porque muitas vezes quando tentou contar, os pais não acreditaram, que isso existe muito, os pais não quiseram acreditar, disse que era fantasia da cabeça da criança, que era ilusão, que era mentira, manda a criança calar a boca, e infelizmente as coisas continuam acontecendo. Aí tem uma situação, Wendel, que ainda se torna pior, pior não, ainda se torna tão ruim, é quando a pessoa cresce e ela não procura ajuda, porque tem medo, tímida, tem receio das pessoas ficarem sabendo. E o outro detalhe também é que acredita que a terapia não vai ajudar. Já escutei isso no processo, antes do processo terapêutico, da pessoa dizer, como é que eu vou ser ajudado eu contando o que já aconteceu? Gente, olha, os processos terapêuticos, inclusive o que eu trabalho, ele é muito diferente das terapias convencionais. Muitas coisas mudaram, a neurociência desenvolveu muito. Não estou julgando o processo terapêutico que é melhor ou que é pior. A pessoa deve procurar a ajuda disponível que seja interessante para ela. Mas não só se resolve situações assim você contando sua vida toda. As coisas mudaram, e mudaram muito, tá? Mas assim, o ponto que eu estava falando aqui, pessoas crescem, carregam esse problema todo e acha que daí em diante não pode ter uma vida melhor. Acha que ela está amarrada e confinada a uma vida ruim com aqueles traumas, aquele peso, e às vezes, que é num ponto que eu vou chegar na instante, com a culpa, se sentindo eu fui culpada, eu sou culpado, percebe? Isso é muito ruim, né? Wendel, eu acho que eu estou falando demais. Você tem alguma pergunta para poder fazer, que queira estar fazendo? Se não, eu vou seguindo aqui. E fique à vontade. Eu tô vendo aqui algumas perguntas, né? Por exemplo, tem uma interessante de uma pessoa aqui que perguntou se existe um exemplo da questão de abuso num casamento, né? Por exemplo, o marido, me esqueci o nome da pessoa aqui. Ela mandou faz um tempinho, mas ela perguntou se existe essa possibilidade de acontecer um abuso sexual no casamento. Aí ela tem essa dúvida. Tem outras perguntas que eu estou anotando aqui para fugir, né? Mas depois você pode ficar. Ótimo. As perguntas nesse ponto são muito boas, porque possa ser que eu esteja discorrendo aqui no meu roteiro e, de repente, alguém está com uma dúvida mais pontual. Então, a interação aí com o pessoal é muito boa, tá? Olha só, se não tiver pergunta, dá para continuar a live até o final. O conteúdo tem aí para isso, tranquilo. Beleza? Se tiver perguntas, a gente para e faz a pergunta que eu não me perco aqui, não. Tudo certo. Olha, olha só. O abuso sexual é quando alguém tenta, ou com violência ou não, tanto ter toques com cunhos sexuais em você, com dedo, com outros órgãos também, né? De cunho sexual em você sem a sua permissão, tá? Não houve consentimento, não houve consentimento, você é uma pessoa adulta, mas você não consentiu. Você disse que não, e a pessoa fez, ele abusou. Entendeu? Pode ser marido, pode ser quem for, mas ele abusou ali. Inclusive, Wendel, mesmo que ele diga assim, olha, se você não permitir, eu não, digamos, vou dar um exemplo doido aqui, eu não dou a feira do mês. E a pessoa permitiu. Então, houve um abuso por quê? Porque houve ela foi aliciada, houve uma reação psicológica, ou seja, houve uma atuação psicológica. A pessoa permitiu porque você forçou de uma outra forma, entendeu? Então é abusado assim. Não sei se eu acho que eu respondi a pergunta, né? Respondeu. A questão dela era porque ela pensou o seguinte: por ser casada, será que é Ah, um abuso? Mas sem dúvida, de todo jeito é um abuso, né? não, é um abuso. O casamento, ele permite você ter, não vou entrar em questão bíblica aqui, mas assim, dá o direito de ambos estarem, não é? Para quem no caso é religioso, quem é religioso está tendo relação sexual sem pesar a consciência, digamos assim, né? Dessa forma. Mas não dá direito a forçar outra pessoa se a outra pessoa não quer, tá? Excelente.
Teve uma outra pergunta também, vou colocar aqui, da pessoa, porque também é pertinente, né, o assunto. E é um assunto realmente um tanto polêmico, como até a Neuziane mencionou, né? Mas é necessário, né, a gente conversar sobre esse assunto, porque afeta o emocional, né, de tantas pessoas. Tantas pessoas hoje lidam, sofrem, né, em um relacionamento, às vezes por conta de um trauma, daqueles gatilhos, né, do que aconteceu, talvez na infância ou em um outro relacionamento, né? Teve uma pergunta aqui da Mona Lisa Teixeira. Ela disse assim, ó, quando a criança ouve os pais na relação sexual, seria um trauma que ela levaria para a vida? E como isso afetaria a vida da criança até a fase adulta? No caso, foi aquele momento que você comentou, Emerson, dos pais ou do filho, né, da criança, ouvir os pais num momento de relação sexual. Qual seria um exemplo, a consequência dessa criança na fase adulta? Isso, essas consequências aqui, Mona Lisa, elas vão, possivelmente vai ter. Evidentemente que a gente não pode aqui, Wendel, estereotipar pessoas como veículo da Chevrolet, da Ford, que sai toda aquela linha de montagem igual, né? Isso. Ser humano não, a gente não sai igual, a gente tem o mesmo cérebro, a gente tem olho, tem boca, cabeça, mas a gente é diferente em algumas, né? Emocionalmente a gente é diferente. Então, possa ser que tenha alguma criança que escute ali, escutou, não vai interferir nela em muita coisa, tá? Ela supera, e pode ter outra criança que tenha os traumas aí. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Nesse caso de abuso, evidentemente que ela não vai ter, possivelmente não vai ter os sintomas físicos, como vermelhidão no local, não é? Corrimentos, não vai ter os sintomas físicos, porque não houve toque. Mas é possível que ela tenha as consequências. Que consequência? Baixa autoestima, pode ter ansiedade, pode desacreditar nas pessoas, porque na mente dessa criança é possível que a mãe dele seja uma anja e o pai um anjo, né? Se ele gostar dos pais, né? Então, na mente da criança, os pais não fazem isso, tá? Já teve uma situação de que um filho, ele tinha a mãe como um ser iluminado, como um ser que vivia no céu, por assim dizer. A mãe era muito boa para ele. E, no entanto, um dia ele ouviu. E a impressão que ele contava no relato era assim: eu não entendia porque estava parecendo que ela estava gostando, que ela estava se sentindo bem com aquilo, não é? Evidentemente eram sinais eram sinais de prazer, os gemidos que isso acontece nas relações sexuais, né? Fomos feitos assim, não é, Wenda? Então o que acontece? Ele não entendia por que, que ela estava dessa forma. Então, a partir daí, quando ele cresceu, ele começou a achar que as mulheres eram sujas, entendeu? Que as mulheres eram sujas, porque ele encarava a mãe dele como um anjo e ele percebeu que ela estava gostando da situação. E, infelizmente, é passado uma situação para os filhos, às vezes, de que sexo é errado. Sexo é errado no contexto errado, né? Mas no contexto correto, sexo não é errado. Embora a situação dos pais, deles escutar, levou a traumas. Mas, assim, o ato sexual em si, ele não constitui algo errado, né? Nesse contexto que a gente está, nesse contexto, né? Então, o que é que acontece? Leva a traumas emocionais. Inclusive, pode até acontecer de haver até impotência com isso no homem, né? E mulher, falta de libido, tudo isso aí pode gerar também, segundo a literatura, né? Se não tiver mais perguntas, eu continuo. Se tiver, eu espero. Pode ficar à vontade. Pode continuar? Então ótimo, ok. Gente, olha, então o que que acontece? Uma outra coisa que pode existir também em abuso sexual são se você percebe que seu filho ou sua filha apareceu com uma doença sexualmente transmissível e aí você não pode menosprezar isso, achar que isso não existe, que isso pegou por acaso, não. Possivelmente aconteceu alguma coisa aí, você tenta averiguar. E algo bem importante, apareceu coceira, tanto na região anal, vaginal, na parte onde, no caso, um pré-adolescente que já está começando a ter seios, né, Verdade. mulher. Então, começou a ter coceiras naquele lugar, para e pensa um pouquinho. Às vezes, coceira na pele é sinal de abuso sexual, de que você não quer estar perto da situação. Coceira na pele, muitas vezes, do ponto de vista psicossomático, diz assim, ó, eu quero me afastar
daquilo que me aflige, tá bom? É sim. É muita coisa. Às vezes a gente assim ri nesse momento assim, o ri não é das coisas que tem com a vítima, não. É da cabeça do abusador. Que, gente, uma pessoa assim não pode ser normal, Wendel. Não pode ser normal, que vai atrás para poder prejudicar, sabe? É incrível como a pessoa tem essa distorção na mente que procura alguém para poder abusar, né? E a nossa luta aqui de terapeutas de tentar ajudar a fazer com que essa pessoa possa vir a ter uma vida mais tranquila, sossegada, possa usufruir sim, né, estando casado, usufruir sim de uma relação sexual, possa usufruir sim de um contato íntimo com o esposo ou com a esposa. É isso que a gente quer, que a gente, no trabalho terapêutico, tenta ajudar as pessoas nesse sentido, ok? Sim. Então, então, continuando, viu? Ah, Então, gente, uma outra coisa que pode existir no abuso sexual é automutilação, tá? Perceber aí, sua adolescente, sua garotinha aí, seu garotinho, começar a se cortar. Então, nada de dizer assim, meu Deus, esse menino tá doido, ou coisa, essa menina tá doida. Nada disso, ok? O que é tentar averiguar o problema. Normalmente, Wendel, pessoas que se matam, que não têm problemas mentais, evidentemente, que se matam, faz isso com consciência, elas não querem se matar, elas querem matar a dor, mas aí termina se matando para se livrar da dor, é diferente, tá? Pessoas que se mutilam, normalmente, se mutilam para ter um motivo para gostar de si, porque depois que se corta, ela vai ter que ir atrás de alguém para cuidar dela, para passar uma pomada, para passar. Na minha época era Mertiolate, hoje eu acho que nem existe, né, Wendel? Não é, existe mais, não. Você conheceu, conheci Wendel? e Pois, alcancei meteoro. hoje eu acho até que é proibido, né? O Mertiolate, né? Por causa da ferida, para cicatrizar ali ligeiro e tal. Elas vão atrás disso porque é uma maneira de sentir que estão sendo amadas, entendeu? Então elas se cortam, elas se mutilam, elas se machucam para depois dizer na mente assim, ó, tem alguém aqui que me ama, que está cuidando de mim. Porque, gente, o abuso sexual é uma afronta. Isso não existe, no sentido assim, é cruel demais. Você vai estar deixando uma marca para a pessoa a vida toda. A gente nas terapias, eu tenho certeza que acredito muito que colegas terapeutas estão vendo aí, vê tanto jovens quanto adolescentes, quanto pessoas já na idade com 50 anos, que foram abusados, entendeu? E os traumas, se eles não forem cuidados, eles vão ficar ali a vida toda. E uma situação ainda pior é que provavelmente você vai criar seus filhos e suas filhas passando de uma maneira direta ou indireta esses traumas para ela também. Por quê? Porque tudo vai ser uma situação de medo, de pânico, de agonia. E fora que, na maioria das vezes, sua vida sexual com seu cônjuge vai ser muito ruim também. Tem pessoas, Wendel, que passa praticamente a vida toda sem saber as alegrias que uma relação sexual saudável pode vir trazer, porque a ideia na hora do sexo em si é um martírio, é um tormento, é uma dor, é um momento que faz ali por obediência, mas que queria logo que ou não tivesse mais ou terminasse para poder seguir a vida sem aquilo. Você entende? Então, não sabe que a vida ela pode ser sem isso, sem esses fatores aí que são horríveis de carregar. A gente não, nas terapias, evidentemente, que a gente não revela nomes, mas nas terapias, é, nós percebemos que a gente encontra casos, e casos muito ruins, evidentemente, sem dizer nomes, são muitos casos que eu já atendi, mas meus colegas também, e as situações é basicamente a mesma. Pessoas com problemas conjugais, porque foram abusadas, pessoas com baixa autoestima, porque foram abusadas, pessoas muitas vezes ainda tendo problemas nos órgãos sexuais, inclusive vaginismo, que é dor por causa da relação sexual,
faz exames e não dá nada físico, mas sente essa dor. O que precisa ser tratado é a mente, entende? Pessoas que não confiam nos seus parceiros. Então, são um monte de coisas que existe oriundo de um abuso e do não tratamento desse abuso. Ok? Muito triste, né? Eu quero fazer um pedido aqui, Emerson, para quem está acompanhando aqui a gente agora nessa live. Para você que ainda não segue o Instagram do Emerson, clique aqui, gente, por favor, nessa setinha. Você vai clicar no perfil Terapeuta Emerson Souza. Já passa a seguir o Instagram do Emerson. Emerson traz bastante conteúdo, informações. Você pode também tirar dúvidas, por exemplo, se você que está sofrendo com algum trauma que você teve por conta de algum abuso. Emerson, como é que você pode me ajudar através de algum processo terapêutico? Como é que você, como terapeuta, pode me ajudar? Talvez uma amiga, um amigo está sofrendo com isso aí, Emerson ele vai te ajudar, tá bom? Então, clica aqui, conversa com ele, saiba mais informações de como funciona o trabalho dele, que com certeza ele não vai se arrepender, viu? Então, vamos prosseguindo, né, Emerson? Vamos prosseguindo, né? Quero aproveitar, Wendel, e dar e dizer para você, e dizer aqui no seu programa, que eu recentemente me especializei em transtornos sexuais, tá? Eu fiz uma especialização em transtornos sexuais, por isso que eu quis abordar esse tema, tentar abordar de uma forma leve, com tranquilidade, porque eu acho que as pessoas precisam quebrar os tabus, precisam falar a respeito de questão sexual de uma forma respeitosa, tá? Como esse seu programa, é um programa de muito respeito e de uma excelente audiência de muito respeito. Então, mas se precisa falar a respeito disso, porque isso pode salvar vidas, tá? Vidas emocionais podem ser salvas por causa disso. Então, recentemente eu me especializei, né? Eu trabalho ajudando pessoas que têm traumas, fobias, pânicos, mas eu também fiz essa especialização em transtornos sexuais, transtornos sexuais. E estou muito feliz por isso, viu? Por essa especialização. É muito bom quando você pode ajudar pessoas que sofreram com esse problema e que hoje não estão mais sofrendo. E estão hoje tendo relacionamento. Isso é muito gratificante. Ver pessoas que estão felizes hoje, que a vida conjugal melhorou, porque os traumas que tinham ali foram quebrados, entendeu? Isso dá muita alegria na gente. É um dever cumprido, né, Emerson? Parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado. Muito bem. Então, gente, ó, uma outra coisa que pode acontecer quando a pessoa é vítima de abuso sexual, pode acontecer, sabe? Não é que tudo isso aqui vai acontecer com todo mundo, são situações isoladas que pode estar vendo tá acontecendo com as pessoas. Uma situação é compulsão sexual, tá? Pessoas em que estão hoje casadas e são viciadas por sexo, pessoas que são viciadas até, talvez, em questões pornográficas, talvez vícios com relação à masturbação. Eu vou explicar melhor, né? Tanto masculina quanto feminina, porque existe essa situação tanto com o homem quanto com a mulher. Então, essa compulsão pode ser oriunda de abuso sexual também. Tem um filme que o nome desse filme ele tem na Netflix, é chamado de A Vida Secreta de Zoe. A Vida Secreta de Zoe. Ela é uma mulher muito bonita, né? E Zoe, sem querer contar spoiler, mas a ideia é assim, gente. Olha, Zoe era casada, uma família muito bonita, marido e filho, e ela, em algum momento da vida, ela se sentiu tentada a ter relação sexual extraconjugal. E ela estava tendo relação sexual com outras pessoas, não é? Não era só mais um, eram várias pessoas, e ela procurou ajuda terapêutica. E nessa ajuda terapêutica, descobriu algo ainda, que ela resolveu tudo. Imagine, porque ela descobriu que ela tinha sido abusada sexualmente por três pessoas. Houve o abuso e, consequentemente, houve também o estupro, né? O estupro, que há uma certa diferença. Então, o que acontece? O inconsciente, ele guardou essa informação e como uma das características do inconsciente é chamado de buscar a felicidade, é um dos mecanismos do inconsciente. Então, o que foi que fez?
ela não lembrava, que era um mecanismo do inconsciente para poder ela não sofrer. Então, ela não lembrava do estupro, tá? Que ela tinha sido abusada, estuprada, ela não lembrava, mas ela sentia a compulsão para poder ela ter relação sexual, tá? Então, ela dava um jeito, ela saía de casa para poder ter relações sexuais. Então, o terapeuta dela, né, viu isso, descobriu isso aí, e aí depois ela lembrou, que é o que é chamado de insight. Ela veio lembrar de toda a cena, de tudo que aconteceu, e aí tratou. Então, o que foi que aconteceu? Ela resolveu aquilo ali, ela pediu desculpas àquelas pessoas e viu que era um caso de saúde e tal, de doença, né? E de doença emocional, e ela voltou a ter uma vida normal ali. Então, por que é que eu tô falando isso? Porque pode existir compulsões e a pessoa nem imagina que foi porque foi abusada sexualmente. Só para vocês imaginarem os transtornos que isso pode trazer, ok? Interessante. Por isso que o contato, um exemplo, quando alguém sofre tem algum abuso, sofre com algum abuso, ou vai carregando essa situação por anos, Emerson, por isso que é muito bom recorrer, né, a profissionais como você, porque você vai fazer com que a pessoa, né, na conversa, no processo terapêutico ali, ela entenda por que ela está agindo nessa fase adulta, talvez no relacionamento, está encontrando dificuldade, né, em alguns problemas no casamento, talvez, ou não encontrar um parceiro, ou se não sentir prazer em algumas coisas, e vocês vão entender o motivo, né? O que é que está por trás dessa ação hoje como adulto, né? Exatamente, Wendel. Existem até, no caso, situações emocionais em que a pessoa, já adulto, ela, por ter sido abusada, pode sentir, ou homem ou mulher, pode sentir dores, e dores fortes nas regiões genitais, entendeu? Nas regiões genitais. Então, há necessidade de um acompanhamento terapêutico, porque o problema, a dor ali, embora na genitália, mas é muito possível de que a causa é emocional. Porque, digamos assim, que essa pessoa, já que o cérebro, o inconsciente, ele é atemporal, então a pessoa que foi abusada, emocionalmente, ela continua na idade que ela foi abusada, percebe? Sim. Ela cresce cronologicamente, mas emocionalmente é como ela continuasse naquela mesma idade, entendeu? Os sintomas, gente, são muitos. Não são todos, em todas as pessoas, mas assim são muitos sintomas que a pessoa tem é, por ter sido abusada. Dessas situações, o Wendel e o pessoal que está assistindo, tem algo que realmente me entristece muito, me deixa muito gostando, com vontade de resolver, de ajudar as pessoas, porque assim, olha, algumas pessoas, elas se sentem sujas, tá? Porque foram abusadas. É como se elas sentissem que elas são sujas. Porque algumas vezes o abusador ainda passa para ela de que ela foi errada, tá? De que ela que não foi certo, de que a atitude errada foi dela. Como a criança, uma adolescente, muitas vezes não tem um filtro na mente, não tem filtro, ela não consegue filtrar as coisas, ela aceita aquela ideia de que ela é errada, de que a errada foi ela, de que a culpada foi ela. Então ela começa a se sentir suja, imunda. Existem casos até em que a pessoa passa a ter problemas, claro, vítimas do abuso, mas problemas sexuais com o seu cônjuge, porque ela está se sentindo suja, então ela não se acha merecedora. Olha só. Já que ela não se acha merecedora, vou dar um exemplo melhor. Digamos, aqui, ó, digamos que aqui é João e aqui é Maria, tá? Eles se casaram. Aqui é João e aqui é Maria. A mais bonitinha é Maria, né, a mulher? E o mais feio, Wendel, é tu, igual a mim, nós homens, a gente é meio feito a Aham. facão, né? Então, aqui, ó, tá aqui a mulher e cá o homem. Aí, digamos que a mulher, ela foi abusada, certo? Ela foi abusada. Então, o homem aqui, digamos que ela achou um excelente marido no futuro, que é aqui. Esse marido faz tudo por ela, trata como uma princesa, trata muito bem, cuida dela e tal. Então, ela aqui, como ela se sente suja por causa do abuso sexual,
o que é que vai acontecer? Ela acha que ela não merece essa pessoa. Ela acha que ela não merece ele, porque ele é bom demais para ela e ela é uma mulher suja. Então, se ela é uma mulher suja, ela não vai merecer ter alegrias íntimas com ele. Então, o que é que o corpo faz? O que é que o cérebro faz? Faz com que ela talvez não tenha libido, talvez não lubrifique, faz gerar o que chama de vasoconstricção, né? Que é os nervos ficarem tudo rígidos, duros, então a ponto dela não ter uma boa lubrificação nem oxigenação. Então ela não sente nada. Ela não sente prazer, ela não sente nada. Aí por quê? Porque ela sente que é não merecedora, porque ela é suja. Entende? Aí é onde entra o processo terapêutico. O terapeuta vem e aí limpa, reorganiza, dá uma arrumada nesse psiquismo da pessoa para poder resolver os traumas e o corpo começar a produzir tudo que tem direito a produzir. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wenda. Você já mudou de casa alguma vez? Já mudei, uma vez só. E Vou mudar esse. Oi? Já mudei uma vez em 2002 e esse ano eu vou mudar para o meu cantinho, para minha casa. Parabéns, Wendel. Aí, digamos, você vai mudar para casa. Antes de mudar, Wendel, você não varre, nem lava, nem faz higienização alguma na casa, já vai levando os móveis. Não, de jeito algum. Tem que fazer uma limpeza E geral. tem que fazer a limpeza, né? Então é dessa mesma maneira que o terapeuta vai agir. Ele vai procurar fazer uma limpeza para poder você tirar os traumas, tá? Para a partir daí você seguir sua vida. Porque a cabeça, possivelmente, aí o inconsciente está cheio de traumas, está cheio de problemas que precisam ser resolvidos. Era muito bom, Wendel, se a pessoa pudesse entrar no casamento estando resolvida primeiro, né? Porque já evitaria muitos problemas. Ok? Isso mesmo. Isso. Tem pergunta Agora, como é? aí? Pronto, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, acho que do roteiro que a gente fez, se tratamento, por exemplo, algumas pessoas até já perguntaram isso, né? Por exemplo, sofri na infância, estou lidando com essa dor, com essa situação, tá com o casamento travado. Qual o tratamento assim, ideal, Emerson, para essa pessoa que está sofrendo, está empurrando com a barriga esse trauma aí por anos? Olha, uma coisa que eu posso te dizer assim, eu não posso, seria muita prepotência minha dizer assim, a terapia que eu trabalho, eu acho que é muito, é a melhor, isso não existe, né? O que eu posso te dizer assim, já ajudei muitas pessoas, tá? Com a terapia que a gente trabalha, que é chamada TRG, já ajudei muitas pessoas nesse sentido, foram várias, que tinham problemas assim, empurravam o casamento, outras com medo até de ter o casamento, né? Outras com medo de ter um relacionamento, com medo de ter um namorado, com medo de ter uma namorada já. Foram muitas pessoas assim, ok? Então, seria interessante você perceber, fazer uma análise sincera em você e perceber que tipo de pessoa você é. Você acha que você é uma pessoa assim muito tímida, que não tem coragem de estar falando, ou que tem? Como é que é você? E a outra coisa também, assim, você quer mesmo se cuidar? Que se você quiser se cuidar, acredito muito que do trabalho do terapeuta vai precisar muito da sua vontade de querer se ajudar, de querer sair da vida que você está para ir para uma vida melhor, tá? A TRG tem mostrado muito eficiente nesses casos aí, mas eficiente mesmo, ok? Se pudesse escrever um livro dos casos que já cuidamos, seria um livro muito grande. Imagina. Eu espero ter respondido, mas uma coisa é assim, não fique na dor como você está, ok? Isso. Ou seja, quem está na dor hoje, está lidando, está sofrendo, né, por conta de algum trauma, algum abuso que já teve na vida, não hesite não, gente. Faça agora, pegue aqui seu dedinho, coloque aqui em cima, ó, clique aqui nessa setinha, já passe a seguir o Instagram e acompanhar o trabalho do Emerson. Converse com ele, Emerson, estou sofrendo com isso, como é que é através da terapia, do processo terapêutico que você utiliza, vai me ajudar a ter uma vida mais leve, que o Emerson é especializado, tem várias especializações, cursos, já ajudou muitas pessoas e com certeza não vai ser diferente com você. Então, cuide de você. Às vezes a gente lida, né, com algumas mulheres, por exemplo, tenta abraçar o mundo, cuidar de tudo, é de filho, do marido, não sei o quê, mas acaba esquecendo de si, né? Sim, exatamente. Não faça isso não, né? Exatamente.
recorra à ajuda, reconheça que você não é a Mulher Maravilha, você é frágil, você precisa de ajuda, precisa ser cuidada. E esse trauma que você sofreu, que você lidou, está lidando, né? Não diz muito sobre você, sobre aquela pessoa que causou aquilo com você. Deixou uma marca, mas você pode, um exemplo, ressignificar isso aí. E ir atrás de ajuda, né? E o Emerson está à disposição para te ajudar. Tu pode. Tem um ditado, eu vi esses dias até, na verdade, foi até um psicólogo, né, que ele falou, acho isso interessante. É mais ou menos assim, né? Que se você aparece na sua frente, você está trabalhando, e na sua frente aparece ou filho, ou mãe, ou pai, alguém que você valida muito, aparece vomitando, com febre altíssima, tendo diarreia. Você pararia tudo e levaria essa pessoa ao hospital? Eu acredito que a maioria das pessoas pararia tudo e levaria, né? Aí eu pergunto para você, e nesse caso, que quem está emocionalmente vomitando, emocionalmente com diarreia, emocionalmente com febre altíssima e com muita infelicidade é você, emocional ali. Então você não para poder se levar no hospital, que é o terapeuta, entende? Os outros você levaria e a você mesmo você não leva. Então é importante a gente ter essa essa ideia da necessidade que você tem de se cuidar, de se tratar, porque a vida poderia ser melhor, tá? Principalmente também nesse sentido, ok? É, se não tiver alguma pergunta, eu vou seguir. Pode seguir, né, Emerson? Tudo certo. Tem uma. Wendel, eu já perdi noção de tempo aqui, viu? Se você tiver, você vai falando aí do tempo, que eu perdi noção aqui. Temos 10 Tem minutos. uma coisa, 10 minutos? Tem uma coisa, gente, que eu acho assim que a gente deve falar a respeito, que é assim, ó, primeiro que o abusador, muitas vezes, ele, quando alguém pergunta a ele o que foi que ele fez, tá? Vai conversar com ele quando se descobre, às vezes ele é tão cínico, tá? Que ele diz que fez isso porque aquela menininha estava se insinuando para ele, tá? Evidentemente que existem garotas, né, muito novinhas e já mostra o corpo e já tem formato de mulher assim, não é, Wendel? Isso. E isso é uma chamada para se ter cuidado nas roupas que se veste nas crianças, né? Já tem um chamado do corpo ali, ela já é extremamente sensual. Mas na mente dela, ela não tem a consciência do que ela está fazendo, tá? Ela não tem a consciência. E aí o abusador, ele joga a culpa na criança. Aí para piorar a situação, ainda existiram pais que acreditavam no abusador e culpavam a criança. Percebe? E culpava a criança. E uma situação que é muito cruel, e já vi casos assim, é quando a criança ela é abusada, conta para a mãe, e a mãe, por ter medo de ficar na pobreza, de não ser sustentada pelo marido ali, né? Ela não acredita na criança. Ela acredita no marido, né? Porque tem medo de perder o financeiro. Isso é cruel, né? Porque a criança vai carregar dois traumas. Um porque foi abusada e outro porque a mãe não acreditou nela, tá? São situações, gente, que essa criança possivelmente ela vai criar uma família também problemática, tá? Uma família problemática e não vai aproveitar a vida como ela poderia ser aproveitada. A gente já vive em um mundo tão difícil. Então, já que o mundo é difícil, então pelo menos que a gente seja fácil, né? No sentido de que a gente está bem com a gente mesmo. E a questão toda é porque tem ajuda, viu? Pode ter certeza que tem ajuda. Tem uma outra situação, esse aqui é o último ponto, porque eu já cansei hoje de falar, viu, Wendel? Hoje eu Vai, vamos. cansei. Hoje eu cansei. Tem um último ponto, gente, que é que eu queria que vocês prestassem bastante atenção aí agora sobre isso, tá? Olha, a pessoa quando ela é abusada, muitas vezes, na maioria das vezes, tanto abusada no sentido de que alguém realmente foi lá para abusar, e o abuso que a gente está se referindo, às vezes, não tem penetração, tem toque, é abuso do mesmo jeito. Quando tem toque em partes sexuais, ou então
com conotações eróticas, mesmo que não seja ali na região da vagina ou no ânus, seja em boca, em outras partes, mas com conotação erótica, ali é abuso do mesmo jeito, tá? Sendo que a outra pessoa não permitiu, não queria ou não entendia, certo? Mas o que acontece? Situações assim, tanto a criança que escutou, quanto a criança que foi tocada, né, ou penetrada também pelo órgão sexual em si, isso pode gerar algo que é chamado de looping, Wendel, e isso é muito perigoso, tá? O que é looping? O cérebro daquela criança, o inconsciente registrou, certo? Quando registrou aquela informação, a ideia do inconsciente é tentar proteger aquela criança, o nosso inconsciente, tá? A sede aqui no cérebro reptiliano, tentar proteger aquela criança. Só que quando ela não consegue proteger, o que é que ela vai fazer? Ela vai entrar em looping. O que é looping? Ela possivelmente vai atrair outras pessoas parecidas com o abusador. Por que vai fazer isso? É uma regra do inconsciente, para a pessoa entender que está doente, que precisa se tratar. Aí é onde a pessoa aqui, ó, vou dar um exemplo, foi casada a primeira vez e o relacionamento foi tóxico, aí se separou, né? Foi casada a segunda vez, o relacionamento também é tóxico, aí se separou. E vai para a terceira, e o relacionamento tóxico também. Por quê? O inconsciente está atraindo, ela está num processo de loop e precisa ser tratado. Ok? Perguntas? Interessante demais. Teve uma pessoa que perguntou aqui, Emerson, em relação ao comportamento de um ciúme exagerado da parte do de um namoro, né? Será que tem alguma coisa a ver sobre algum trauma do passado e acaba a pessoa fazendo ali no inconsciente, tendo essa atitude, né, de ciúme exagerado? É interessante que sim, muito desses casos é um trauma, tá? Pode ser um trauma que ela teve. Normalmente, Wendel, ciúmes exagerado significa o seguinte: eu quero que alguém me dê a atenção que eu mesmo não me dou. Entende? Então, se eu, digamos aqui, eu e o Wendel, nós somos amigos inseparáveis, onde um está, o outro está. Aí o Wendel passa a ter amizade com outra pessoa também. Eu tenho um ciúme danado. Então, é porque eu quero que o Wendel me dê a atenção que eu mesmo não me dou. Entende? Isso por quê? Porque possivelmente alguém que eu queria que me protegesse, me desse atenção, me acalentasse, não fez. Eu carreguei o trauma. Mas pode ser cuidado, felizmente. Interessante, né? Como muita coisa de certa forma, assim, sem você agir por querer, né? E como até essa pessoa que comentou aqui, Emerson, no inconsciente, né? Você acaba repetindo ali um padrão que é como se fosse uma instalação lá na infância da gente, foi instalado no computador, na nossa mente, né? E você acaba levando isso como verdade. Você acaba agindo e você não enxerga, né? Mas o outro Exatamente. enxerga, né? Exatamente. Wendel, eu vi uma pergunta aqui, não sei se você está vendo aí, que me deu vontade de responder. É de Lindalva Fica 9901. à vontade. Perguntou assim: depois de 30 anos, como fazer para esquecer esse trauma? Certo? Gente, olha só. Eu vou dar um exemplo com isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo com isso aqui. Digamos que isso aqui tenha água até o meio, tá? Até o meio. Então, o que acontece? De repente eu olho para aqui e eu digo assim, olha, aqui tem uma garrafa quase vazia, porque eu estou vendo daqui para baixo. Aí o Wendel olha e diz, oxe, não, essa garrafa está quase cheia. Quase cheia. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Para ele, que é altruísta, a garrafa está quase cheia, falta um pouco para encher. Para mim, a garrafa está quase cheia. O que é que eu estou querendo? Está quase vazia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha, a imagem, ela vai existir. Só vai deixar de existir, Lindalva, a imagem do abuso, se você fizer uma lobotomia e arrancar o cérebro da pessoa, né? Aí ela vai deixar de existir. Ou então, se tiver um agravante físico ali no cérebro e perder os neurônios, tá? Mas o que é que vai mudar? É a sua maneira de encarar. Ah, eu vou olhar, então eu vou achar que foi uma coisa boa. Não. Vou dar outro exemplo. Quando você entra na academia, você começa suspendendo 10 quilos. Com o tempo vai 20, com o tempo vai 30. Você malha, Wendel? Passo, assim. Com o tempo você malha. Né? Depois você vai dizer, meu Deus, 10 quilos era pesado, eu já suspendo 50 e está normal. Não é isso, Wendel? Então a gente faz um tratamento em que vai te dando força emocional, musculatura emocional,
para essa imagem não te incomodar tanto. Por quê? Porque você entendeu que a culpada não foi você. Você entendeu que você foi vítima, mas você hoje não é vítima. Você entender que, embora a imagem está ali, mas aquela imagem ali não pode te causar mais efeito nem dor nenhum. Mas como é isso? Isso é um processo que a gente faz para poder você atingir essa musculatura emocional que você precisa. Percebe? Incrível, É incrível. isso aí. Muito bom. Para a gente finalizar, Emerson, eu queria que tu desse um recado para pessoas como a menina que me mandou a pergunta aqui agora, que está levando esse trauma por anos e acha que não tem jeito. Passei por isso, pegou essa carga de culpa, tipo, fulano me abusou na minha infância por culpa minha. Que recado, Emerson, você dá para essa pessoa que está empurrando com a barriga por tanto tempo, ao invés de iniciar agora esse ano de 2025 resolvendo essa situação? Com todo amor e carinho, com todo respeito, eu diria para você o seguinte: você está perdendo a oportunidade de você viver uma vida melhor, porque casos foram resolvidos vários. Primeiro, o Wendel me conhece, eu não estaria aqui dizendo que já resolvemos casos sem a gente ter resolvido, né? Então, posso dizer para você assim: você está perdendo a oportunidade de ser mais feliz em sua vida, tá? Agora, depende muito de você querer também. Não é milagre que o terapeuta faz, não. Você precisa querer. Mas a vida, para você, pode ser melhor. Excelente, excelente, Emerson. E a gente encerra, né, o nosso programa de hoje com essa reflexão aí. E quero muito agradecer, Emerson, pela confiança, pela participação também no programa de hoje, com esse assunto que é um assunto delicado, porém muito necessário. Com certeza, o seu conhecimento que você compartilhou hoje, Emerson, tocou o coração de muita gente, a mente, há várias sinapses aí, ó, de pessoas que estão carregando alguns traumas por anos e não sabem por onde começar, o que fazer, né? E acaba levando esse sentimento de culpa, né? Arrastando pela vida toda. Então, parabéns aí, meu amigo, pelo conhecimento que você tem, pelo trabalho que você faz, né? Não é sempre excelência, né? E é sempre uma aula, né? Tuas lives. Como que se diz? É bondade sua, Wendel. É bondade sua. Gosto muito terapia, digo para você. Gosto demais. Amo estar assim explicando, né? Mas gostaria muito também que as pessoas abrissem os olhos com relação a isso e procurassem ajudar quem precisa, tá? Procurasse ver essa necessidade que um filho tem. Só vou falar isso aqui para encerrar, viu, Wendel? Eu vejo muitas vezes, já vi pais comprarem objetos para dentro de casa, comprar objetos de beleza. Não estou dizendo que não se deva comprar, mas o filho que foi abusado não tratarem. Gastar com outra coisa, mas não gastar com o filho. Achar que isso quando crescer passa. Não passa assim, não. Tem que tratar. É muito triste. É a realidade, né, Emerson? Muito bom, meu amigo. Antes de a gente finalizar, vamos tirar só aqui uma foto? Deixar um desafio aqui. Quem assistiu a live, gostou da live, se identificou. Imagine que você agora tem um poder nas mãos de ajudar as pessoas que não puderam assistir essa live hoje aqui com a gente. Você vai ter a oportunidade de fazer com que essa pessoa assista, porque essa live vai ficar salva, tanto no meu perfil como no perfil do Emerson. Então, você printando a tela do seu celular e depois compartilhando nos seus stories, marcando lá terapeuta Emerson Souza, você vai ter a oportunidade das pessoas clicarem e assistirem essa live completa. Bora embora? Vamos lá tirar uma foto aqui. 1, 2, 3. X. Pronto. Excelente, Emerson. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Já vai Obrigado, com Wendel. você, sua Tchau. esposa, seu filho, a família toda, viu? Pelo... Viu? Tchau. Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, meu irmão. Até mais. É isso aí, gente. Que live, hein? Live fantástica. Onde a gente teve a oportunidade realmente de entender como que é possível realmente cuidar do emocional, como que é possível realmente a gente ressignificar, né? Algumas dores, alguns traumas, e através do processo terapêutico a gente tem essa resposta, né? Com certeza o que o Emerson fez agora nessa live, em 1 hora de live a gente conseguiu entender tanta coisa, né? Do que a gente pode fazer. Imagine um processo terapêutico. Imagine no tete a tete, por assim dizer, né? Você, o Emerson ali falando, fazendo algum exercício para você resgatar, né, aquela pessoa que você foi antes do trauma, né? Com certeza isso vai ser muito bom. Então,
Faça isso. Conversem lá com o Emerson, terapeuta Emerson Souza. Às vezes, como o Emerson mencionou, às vezes a gente investe, compra uma coisa, vou comprar, trocar de celular, vou trocar de carro. Mas às vezes um processo terapêutico vai fazer com que você consiga levar uma vida, ter uma vida mais leve e que vai depender somente de você. Nenhuma outra pessoa que você ajuda e faz tanto, né? Eu faço tanto pelo meu filho, faço tanto por fulano. Nenhuma pessoa tem esse poder de fazer isso que você tem como fazer por você. Então, haja, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Jeová e procurem ajuda. E cuide do seu emocional, que você também é muito importante. Um abraço.